Seja muito bem-vindo ao Consciência Flix. Aqui é Carlos de Oliveira falando e hoje nós viemos com a questão despertar ou evoluir. A grande questão a ideia de colocar esse tema de despertar ou evoluir é que muitas correntes filosóficas, muitas correntes religiosas, elas acabam se confundindo nessas duas questões. Qual é a pretensão, de falar sobre essa confusão? Há aqueles que, de alguma maneira, acreditam nas regras evolutivas. Na seção de espiritualidade universal, eu comento lá algumas vertentes. Então, há aquelas que acreditam que nós somos evoluções desde o mineral para o vegetal, para o animal, para depois ser o Homo sapiens. E não que nós evoluímos, que essas espécies evoluíram, não que um macaco evoluiu ao homem, não que a pedra evolui a um vegetal, mas sim a consciência de ela se eleva até ter a capacidade de assumir o segundo corpo, o terceiro corpo e assim sucessivamente. Eu particularmente não acredito que seja dessa forma, eu acredito que sejam evoluções separadas. Até então é a informação que eu recebi, que o animal recebe, ele tem o seu mundo de evolução diferenciado do vegetal e também que é diferenciado do mineral e que é diferenciado do humano e assim por diante. Dentro desses contextos, muita gente também, tirando essas questões do animal, vegetal e mineral, acredita que o homem nasceu, a consciência, ela nasceu totalmente sem conhecimento e a partir de sua história, a partir de suas encarnações, da passagem que ela teve nos projetos planetários, ela foi cada vez evoluindo mais. Ela foi, ou seja, nasceu como uma consciência bruta e foi sendo lapidada com as questões dos tempos, a partir das reencarnações com milhares ou milhões de anos. E também, aí, para mim, é o caminho correto, que é o despertar. Ou seja, fomos criados, na verdade, a imagem e semelhança da fonte criadora, e, na verdade, nós não somos outros, nós somos uma partícula da fonte criadora. Então, eu acredito que nós somos a centelha divina, tal qual a fonte criadora. Baseado nesse princípio, então, a grande questão é a memória. Ao entrar dentro dos reinos de experiência, dos momentos, dos locais de manifestação, ao entrar nesses lugares, existem lugares mais densos, existem lugares mais trevosos, vamos dizer assim, com mais ausência de luz, planetas realmente em estados primitivos, e que, por exemplo, se uma alma é criada hoje, ela, no momento de se separar de sua família cósmica, ela é encaminhada para a experiência nessas localizações. E lá, nesse momento, ela começa a ter o contato com o bruto, daqueles que já estão brutos antes dele. E é o que a gente comentou dentro de algumas aulas, é a programação, é da maneira que nós somos programados. Se nós percebermos, nossos filhos, no momento que nós vamos criando eles, dentro dos seus primeiros 6 anos de idade, a maneira que se nós lidamos com um grito em casa, se nós lidamos com brigas em casa, se nós lidamos com tumulto dentro de casa, quase que diário, essa criança vai tomar que tipo de rumo? O mais provável é que ele tome o rumo
igual ao da família, ou seja, é o que ele aprendeu, é o que ele entendeu por vida. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e ele tem a oportunidade ou de reprogramar, de esquecer tudo aquilo que ele foi programado, ou ele tem a condição, é a grande maioria dos casos, na verdade, ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. Então, a evolução, segundo o meu ponto de vista, ela se caracteriza pelo despertar. Ou seja, evoluir é o grau de desperticidade que o indivíduo tem. Com o passar do tempo, dentro de nossa história de vida, de existências, cada vez mais nós vamos subindo uma espiral evolutiva, tendo consciência cada vez mais das questões do universo e tendo uma maior sintonia natural com as questões do cosmos, da universalidade, das questões de sua própria natureza consciencial. E neste momento ela vai começar a ficar cada vez mais apta a ouvir vozes de vibrações mais altas e começar a agir em conformidade a essa evolução. Ao final de contas, nosso objetivo, na verdade não é objetivo, a consequência de nossos atos, ela vai nos levar numa condição de ascensão, ou seja, uma condição em que não existe mais a necessidade de ter a experiência física, de ter a experiência reencarnatória e passa a estar num estágio de ascensão e os propósitos de sua vida serão maiores. Então, esses processos são muito importantes de entender, passo a passo. As informações através desse sistema é bem fragmentada para que você possa usar como pontos de estudo. Assista esse vídeo, assista a sequência desse vídeo, retorne para outro tema da espiritualidade universal, com tema específico de evolução, por exemplo. Então, o processo de consciência, de despertar da consciência, é um processo quase que necessário para a grande maioria das pessoas, dependendo do estágio evolutivo em que ela se encontra. Se existe um chamado natural que vem de energias superiores, que tem muita gente que sente essas energias superiores e percebe que existe algo a mais no ar, essas pessoas que têm essa sensibilidade, elas estão percebendo esse chamado e buscando o autoconhecimento. Só que ao mesmo tempo que uns sentem isso, muitos outros não. Provavelmente não é o momento dessas pessoas. Então, quando nós falamos de despertar da consciência, nós estamos falando que nós estamos prestes ao rumo de entender os seus processos de autodomínio consciencial, físico, energético, tendo domínio de todas essas situações. Isso é o despertar da consciência. Irmãos, próximo tema nós vamos continuar com os processos da consciência. Namastê.